dia, um abençoado dia. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo. Livro de Oséias, capítulos 6 a 10. Então já pega aí seu livro sagrado para estar aqui conosco nesse próximo instante, tomando essas lições. Enviar aqui para mais pessoas estar conosco. Iba já chegou, bem-vinda. Enviar aqui a solicitação. A gente vai meditar aqui nesse livro. Que poderosa mensagem, né? Que entrega de Oséias. Livro de Oséias. Bom dia! Paz do Senhor, amada. A paz, querida. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Esperar a Isadora. Já chegou aqui. Que mensagem forte, né? Que profeta ousado. Se dispõe mesmo a servir, independente do que aconteça. Ousado. E a gente vê o quanto os profetas sofrem, né? Por obedecerem a palavra de Deus, né? E porque conosco seria diferente, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô seguindo, eu tô fazendo tudo que Deus pede, e mesmo assim, tô sofrendo, tá sendo difícil, né? É que a chuva cai sobre justos e injustos, né? Mas vale muito mais a pena a gente sofrer, passar os pererecos que a gente passa na vida debaixo da graça de Deus do que contra ele, né? Não resta dúvida nenhuma. Essa é a verdade. E se cumpre muito a palavra, né? Essa entrega, o eis-me aqui. Se colocar à disposição, ser instrumento de Deus é realmente... porque é através deles, né? É através de nós que o Senhor vai manifestar a mensagem que Ele quer transmitir. E Oséias aqui, ele foi realmente esse mensageiro. E ele apresentava essa mensagem através da própria vida, né? Assim, de um meio físico, igualmente Jeremias, né? Igualmente Daniel, é para manifestar mesmo ali, é para ser instrumento de dizer, olha, é possível sair dessa. Então, mediante a sua confiança no Senhor, vem a entrega. É ser realmente instrumento para manifestar. Você imaginou se Oséias vivesse na nossa época, que todo mundo fala, não, eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Imagina se eu vou atrás da Gomes, eu quero ser feliz. Nunca ia cumprir o propósito de Deus. Elisete e Regina introduziram muito bem ontem, né, assim, esse livro, porque ele é bem desafiador. O livro do profeta Oséias, Oséias significa isso, salvador e libertador, né? Então, a mensagem que ele transmitia realmente era isso, proclamava que o único capaz de salvar era o Senhor. E não suas alianças com o Egito ou a Síria, né? Porque o povo de Israel, muitas das vezes, nós somos levados a uma determinada circunstância por confiar em bens materiais, ou por confiar no poder A ou B. Então, aqui ele fala, né, que eles buscaram confiança com o Egito ou a Síria, para que fossem libertos. Então, aqui a mensagem é para dizer, somente o Senhor salva. A nossa confiança tem que estar no Senhor, não no poder mundano, não no poder material. Então, ele usou essa analogia, né? O matrimônio de Oséias com Gomes foi uma alegoria da relação do Senhor com o povo de Israel. Então, Oséias, ele reflete exatamente aqui, né? Esse é o amor de Deus para com o seu povo. É amado por Deus desde a origem. Quando se desviou, foi atraído com laços de amor e ele perdoa sua apostasia. Ama seus votos. E realmente aparta por fim a ira sobre eles. Por isso é chamado, né? Por isso que Oséias foi chamado o profeta do amor de Deus. Porque ele representou isso, que não importa qual seja a transgressão, né? Como aqui é da esposa da prostituta, ele perdoou, ele retomou. E aí vem mais a analogia dos filhos, né? Que é ter uns filhos assim, ter que colocar esses nomes, porque é a coisa que a gente mais... Quando vai ter um filho, é a escolha do nome, né? Então, assim, você vai buscar o que significa, porque tem uma energia, né? Imagina que o seu nome, ele representa, pelo ser chamado. Aí você ser chamado... Tá nesse processo, né? Já escolhi. É muito importante. E aqui, Oséias e Gomer, eles escolheram o primeiro filho, Deus mandou dizer que se chamasse Deus semeia, né? Então, aqui é uma mensagem forte, Deus vai semear.
O segundo, Loruama, é sem compaixão. Então, significa assim uma semente. Ele está dizendo, Deus semeia, mas sem compaixão. E aí, o terceiro, Lo-Amim, não o povo meu. Então, imagina que Deus semear sem compaixão para um povo que não é seu. Né? Como se fosse assim, uma mensagem muito forte. Mas uma mensagem final é que Deus é amor e é perdoador e restitui. É apenas uma alegoria para que realmente tenha esse entendimento, né? Assim na terra como no céu. O que a gente liga aqui está ligado no espiritual. Então, quem tem ouvido, ouve. Quem tem olho, vê. Né? Porque é bem nítido, tá palpável, né? Tá ali fisicamente sendo manifestado. Então, é poderoso. E assim ele fala, né, que cada ato na vida de José simboliza a condição de Israel perante o Senhor, a infidelidade de Gomer, o nome dos filhos, né, e a restauração do seu amor com o povo. Então, é isso realmente, né, o Senhor, ele sempre tem esse plano de salvação. Pois é, e nesse plano de salvação, no versículo 2, minha gente, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. Tem coisa mais ligada à nossa vida que a gente passou a ter depois que Jesus Cristo morreu e no segundo dia viveu e no terceiro dia ressuscitou. Assim ele quer a nossa conversão, né? Essa é a conversão, é um processo, né? Que nós, quando encontramos Jesus, porque ele diz, então dirão, vinde e convertei-nos ao Senhor, porque ele nos feriu, mas ele nos restaurará. Ele nos quebrantou, mas ele atará a ferida. E aí vem, depois de 2 dias ele ficará e no terceiro nos levantará. É a ressurreição, né? Nós chegamos muitas vezes assim, quebrados na presença de Deus, né? Viveremos diante dele. Então, desde sempre. Então, desde sempre, Deus coloca para a gente que Ele nos ama, Ele nos quer felizes, próximos a Ele, né? Com vida em abundância, com bênçãos, desde que sejamos sempre fiéis, né? Que reconheçamos o amor dEle, tudo que Ele faz por nós, né? Mas sabe que a gente é fraco, né? Por isso, sempre colocou aqui com a gente profetas, pessoas que nos ensinassem, né? Para que mesmo na nossa fraqueza a gente tivesse um ponto de apoio, a gente tivesse uma luz, né? Que nos iluminasse e que apesar das nossas transgressões, a gente sempre tivesse um norte para voltar para ele. É uma bússola, né? Que por mais que a gente erre, quando a gente olha para ela, a gente volta para o caminho certo. E aí, assim, sempre Deus nos perdoa, sempre Deus nos ajuda, sempre Deus nos ama. E às vezes a gente, sabendo disso, a gente enfraquece a nossa fé, né? E a gente simplesmente se deixa levar pelos erros, pelas fraquezas, né? Nem pensando assim. Às vezes a gente ainda diz assim, não, né? Quando eu digo a gente, é porque nós somos Israel, né? Cheios de vicissitudes e de virtudes também. Mas às vezes a gente se deixa levar pela carnalidade, né? E a gente se esquece de tudo que a gente deve a Deus, né? A gente vai ver nos próximos capítulos também que às vezes a gente realmente não está nem aí para o que a gente está fazendo. Eu ontem me peguei falando umas coisas que eu depois fiquei com a consciência pesada, mas na hora aquilo, né, foi mais forte. Então, assim, às vezes a gente deixa a nossa carnalidade, nossa materialidade, né, nosso lado humano mesmo, falar mais É o alto do nosso conhecimento, lado. né? E é o que fala exatamente o versículo 13. E entenderemos como chegar ao conhecimento do Senhor.
como a alva está preparada sua saída, e virá a nós como chuva, como as últimas chuvas que irrigam a terra. Então, quando a gente conhece, a gente tem consciência. Por que você teve consciência de que estava errado aquilo? Porque conhece, né? Como que aquilo vai contra o princípio. Então, esse é realmente o conhecer a verdade e ser liberto disso. Porque quando a gente percebe que a gente está fazendo algo que não devia, a gente, opa, já inclina ali, já pede perdão, já reconhece, e isso vai nos transformando, né? É essa a verdade. É esse o novo ser, né? Esse processo de cura em cada um de nós mesmo, nem está isento, né? Então, cabe a gente refletir e meditar nisso para que sejamos transformados. Porque aqui ele fala bem claro, realmente, né? Que é mediante a dor. Ele diz, ó, mas ele nos restaurará, porque ele mesmo nos quebrou, mas ele atará a ferida. Imagina o que é esse processo de cura. Primeiro você passa pela dor. Eu tenho um primo que ele era assim, sabe, muito traquino. Então ele constantemente se machucava, constantemente. E aí ele já sabia o processo, que chegava lá, esterilizar, colocar um paninho verde para fazer aquela costura, aquela sutura. E aí ele já chegava lá, vamos doutor, eu quero logo o paninho verde. Porque ele era muito traquino, de subir em árvore de taio, quando era machucado na cabeça, quando não era um corte no braço. E ele já coloca logo o paninho verde. Então ele já estava lá disponível a passar por aquele processo de dor, porque ele sabia que aquilo ia promover a cura. Então a gente sabe que realmente não adianta a gente fugir do médico dos médicos, da nossa alma, porque a gente passa por uma dor para que venha um processo de cura, uma ferida aberta. Tem que fazer uma asepsia, ali dói, mas é preciso passar por aquele processo de dor para asepsiar e aí sim haver a cura. Então, na nossa alma, então assim, essa analogia do físico, ela é igualmente no espiritual. A gente vai sofrer ali uma perda, a gente vai ter um processo ali de dor no coração, a gente vai ter que abrir mão de algo, porque somente assim a gente vai ter uma cura, né? Ele mesmo nos feriu, mas ele mesmo vai nos dar a cura. E o crescimento. A dor é necessária. Ele fala o quanto o amor de Israel, né, o nosso amor é instável, né? Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora, né? Rapidinho muda, mas a gente tem que lembrar que o amor de Deus é imutável, né? O nosso amor por ele pode até passar. Vamos falar do amor de Israel, né? Que eu quero que o meu sempre fique cada vez maior por Deus. Mas o deles era como a neblina, né? Que o orvalho já some com ela, é rapidinho. Mas o amor de Deus não, ele é cada vez não, ele é imutável, né? Ele nos abraça de uma maneira que nos constrange mesmo. Só multiplica, né? E ele segue no versículo 5 e ele diz, no 5, né? Ele começa, por isso cortei os profetas e os matei com o falar de minha boca. Como a luz sairá minha justiça. Porque na misericórdia me agrado. Então, assim, e ele diz, e não no sacrifício. Então, o Senhor, ele se agrada pelo amor, né? Que a gente tem até isso. Se não vem pelo amor, vem pela dor. E ele diz, eu me agrado, olha bem claro no versículo 6, porque na misericórdia eu me agrado, e não no sacrifício. E no conhecimento de Deus, mais do que em ofertas queimadas completas. Então o Senhor quer trazer a gente pelo amor, né? Isso, é justamente por esse arrependimento, né? Porque errar a gente vai, né? Errar a gente vai. Uns mais, uns menos, mas é esse arrependimento, esse amor, esse reconhecimento que Deus quer, porque quanto mais a gente errar, tendo essa consciência do erro, se arrependendo e voltando atrás, né? Mas, porque a gente erra a todo momento. Então, se a todo momento que a gente erra, a gente reconhece, se arrepende e volta atrás, a gente está fazendo um caminho, né? Tipo, criando um hábito de errar menos, né? Mas a gente não pode errar sempre o mesmo erro. Não, mas muitas vezes aquilo está arraigado. É um erro, né, que está arraigado em você. Pronto. Quanto a mim. Até inconsciente, é tipo uma crença. Você faz aquilo, você pensa que é certo. Até você ter o conhecimento e perceber que aquilo não agrada a Deus, é o errado. O capítulo 7 ele vai falar muito isso, né?
Porque muitas das vezes a gente fez coisas tendo a certeza de que era o certo. E aí quando vem a luz da verdade, aí você, meu Deus, quantas vezes eu fiz e cometi esse mesmo erro, mas quando vem a verdade você deixa de praticá-lo, né? Eu, assim, tenho uma dificuldade enorme de ficar calada quando eu acho que alguma coisa é injusta, ela é errada. E eu sei que muitas vezes eu tenho que ficar calada, porque aquilo não me diz respeito, porque eu vou arranjar uma confusão, sabe? Mas isso é difícil para mim. É muito difícil para mim. Às vezes eu consigo, mas às vezes eu não consigo. Ontem eu não consegui. Ontem eu não consegui, porque com a consciência foi pesada. Eu cheguei eu cheguei na quitanda e tinha duas mulheres fazendo uma lavagem cerebral nas duas senhorinhas donas da quitanda. Ave Maria. Aí eu fiquei me segurando, eu fiquei me segurando. Aí quando ela disse uma certa coisa, aí eu disse, ai, também tá demais. Eu falei. E aquilo gerou uma polêmica enorme. E depois aquilo me deixou muito mal, porque eu disse, meu Deus, por que eu fui falar? Por que eu não saí É dali aquela coisa, calada? a palavra nos diz. Se você sabe ali algo, você coloca, porque aí você lava e tira aquele sangue das suas mãos, né? Porque você vê algo, que você pode dizer algo e se omitir, então é muito assim, cumprir, né? Depende muito da causa, a circunstância. Eu creio que não foi à toa, você falou, se criou uma indignação, uma revolta, então é muito isso que a palavra nos diz, né? Você lavar a mão, você do sangue inocente. Você estava vendo uma circunstância que era injusta. Então a gente tem sim que se manifestar, né, como filha, como defensor de um inocente, de uma pessoa ali indefesa. Porque se a pessoa não tem argumento, não tem aquele conhecimento e você tem, é um dever, né, pra gente entrar, sim. Luísa, se eu não falo, daí eu não durmo. Outro dia, não faz Verdade. muito tempo, eu estava aqui perto da minha casa Estava me e eu vi sufocando aqui assim. uma mãe e uma filha, e a filha sendo assim, mas uma moça de 16, 17 anos, tratando a mãe que nem eu trato meu pano de chão aqui em casa. E, gente, eu passei por ali, mas aquilo me deu um negócio, eu não aguentei, eu voltei. Dá licença, você é filha, você é mãe. Você fala assim com a sua mãe, você sabe o que ela já fez por você? Gente, eu falei um monte. Falei, ó, tá dito e vim embora. Mas eu vim embora tranquila. Não pensa que eu falei, só falta a moça ser barraqueira e querer quebrar minha cara na rua. Eu ia merecer, porque eu não tinha nada a ver com a situação. Mas eu não me conformei da maneira como ela estava falando com a mãe dela. Com palavras O de baixo autorresponsabilizar. Ah, É o autorresponsabilizar, né, Biba? Muitas das vezes é melhor você realmente falar do que se ocultar. E essa pode ter sido a palavra que realmente refletiu, e se a mãe não tinha autoridade, Deus usa quem tem para realmente colocar essa reflexão na mente dessa pessoa, né? Porque muitas das vezes a mãe abriu mão dessa autoridade. Então é muito viável. A gente não pode realmente se calar quando a gente pode fazer algo. Eu acho isso muito legível. E somos chamados para isso, né? Então, aí a gente tem que avaliar, e esse é o eis-me aqui. Muitas das vezes a gente se coloca até em risco, como o Isa coloca agora. Eu me coloquei, gerou e a Biba. Mas esse é o chamado, você vê algo e não se ocultar, né? Porque uma palavra que você diz pode gerar uma transformação nesse relacionamento de mãe e filha, dessa senhora, né, que agora aprende mais a se posicionar. Deus bem queira. válido. Parabéns, Biba. O seu... Senão ela nunca mais vai passar aqui perto, vai falar, vai que eu encontro aquela louca que não tem nada a ver com a minha vida e coloca o pitaco aqui. Esse é um processo, né? É dolorido para quem escuta, mas esse é um processo de cura do qual fala muito esse capítulo. Primeiro, para haver uma cura, vem um sofrimento, vem uma vergonha, né? Nesse caso ali, a filha certamente fica com uma vergonha, mas traz uma reflexão para esse processo. Ou ela vai sofrer constantemente e viver infinitamente com aquela dor. Mas uma palavra que você disse pode ter transformado e trazer a cura. Então, essa é a diferença, né? Essa é a diferença. E aí ele encerra aqui esse capítulo e diz, né? Ó Judá, para ti também tenho preparado a colheita, quando eu fazer voltar os cativos do meu povo. Então, sair da escravidão. Né? É precioso, né? Então a gente segue aqui pro capítulo 7, que ele fala da iniquidade e rebeldia do povo de Deus. Então, assim, esse capítulo ele é bem interessante, ele traz
algumas analogias, né? 3 alegorias, assim, mostrando como que é os que dizem ser cristão, porque a gente é muito comum, né? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas vai totalmente o contrário do que diz o Evangelho. E esse capítulo aqui, ele mostra 3 categorias. E realmente que nós não estejamos em nenhuma dessas 3, né? A gente ora e busca cada vez se aperfeiçoar para que a gente não esteja em nenhum desses aqui, porque é muito forte o que vai se dizer aqui. Então, conforme aqui a gente estiver lendo, se doer, toma que é teu e vamos se transformar. Vamos sair desse estágio aqui, porque é muito pesado. Porque quando a gente toma, assim, algo que se ofende, né? A gente assim, eita, tem algo aqui que... Nada, pessoal, a gente não conhece muito, mas é muito forte. E aqui ele segue e diz assim: quando eu restarei a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque agiram enganosamente diante de mim. O ladrão entra e o salteador assalta nas ruas. Então aqui ele fala desses ditos cristãos que agem enganadamente. E se age enganadamente por não conhecer, por não ler a palavra, porque se a gente busca, a gente vai percebendo o que está errado e vai mudando, né? Enquanto a gente se transforma meditando na palavra de verdade. Igualmente, vem a consciência. Isso não condiz com o evangelho que eu sigo. Isso não condiz com o que Jesus faria. E assim a gente vai se aperfeiçoando. Então aqui ele faz 3 analogias, né? Aí ele segue, ele diz: eles não pensam que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora suas artimanhas envolveram as quais estão diante de mim. E aí aqui ele fala nesse cristão forno aceso. Olha aqui no versículo 4. Cometem adultério todos os seus governantes. O que é o adultério? É exatamente isso, né? Esse coração dividido. Você diz que é cristão, mas você está lá adorando outras entidades. Você diz que é cristão e busca outros recursos. Então, quem é assim, já vamos buscar dar o nosso coração inteiramente para Deus e sair desse crente forno aceso. Que ele diz que é assim: são como um forno aceso pelo padeiro. Retirará a massa preparada da cidade até que esteja levedada. Ou seja, cresce, mas na hora da necessidade tem um coração dividido, né? Está cometendo adultério. No versículo 5 ele diz: no dia em que se fortaleceram os reis, os príncipes se irritaram por causa do vinho. Com os maus feitores seguram suas mãos, porque seu coração está quente como um forno, por causa de suas insídias. Sua ira se envelhece toda a noite, mas ao romper da alva, arde como fogo e fogueira. Como um forno se aqueceram todos eles e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caíram, não há quem invoque entre eles. Efraim se misturou com os gentios. Aqui já é o outro, né? O outro tipo. Então, o primeiro tipo aqui desse fogo aceso é do 4 até o 7. Então, olha aqui, quem se identifica. Se identificam, bora buscar nessa conversão, que é isso que o Senhor quer da gente. Ele diz: seu coração está quente como um forno, né? Por causa das suas insídias. Sua ira se envelheceu toda a noite, mas ao romper da alva, como fogo e fogueira novamente. Então, aqui ele fala realmente que ama a Deus, diz que ama a Deus, mas está com outros deuses, está colocando confiança em pessoas, está realmente confiando nisso. É quente. E nas suas próprias forças também, que é uma coisa, é uma bobagem, né? Porque quando a gente conhece o poder de Deus, a gente sabe que nada é pelas nossas forças. Nada. Mas se a gente bota um pé na frente do outro e confia que o nosso pé vai nos levar para frente, não vai. Só vai se Deus permitir. Senão a gente fica paralisado e o pé fica lá e a gente não vai, né? Então, outros deuses, outras coisas do mundo, inclusive até nas nossas próprias forças mesmo. A gente tem que confiar em Deus. Está na dependência dele, né? Está exatamente no fogo realmente do Espírito Santo. E isso é uma novidade. Aí eu volto pro pé, né? Fazer a nossa parte, que é botar um pé na frente do outro, mas confiar que a gente só vai para frente porque Deus deixa, né? E eu ia complementar dizendo que essa confiança em Deus, a gente aprende no dia a dia, né? Não é uma coisa que, não é um pacote que vem pronto. É a nossa busca
Quanto mais pertinho de Deus a gente chega, quanto mais a gente conhece Ele, né? É aquela analogia que a gente faz do avião no céu e o avião no aeroporto, né? Quanto mais perto a gente está de Deus, a gente está no aeroporto ali, olhando Ele de perto. Viu? Maior será. Maior É será. bem verdade. E como diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu meditar na palavra, quanto mais eu escutar a voz de Deus, do Espírito Santo, mais confiança eu vou ter. Maior e maior ele ficará, né? Não distante, realmente, porque a gente só vai ver esse pequenininho, essa fé minúscula, né? Então, é importante a gente estar nesse direcionamento do fogo do Espírito Santo mesmo. E aí ele segue, ele fala do segundo tipo de religioso, é aquele que não está maduro, né? Aquele pão que não está pronto para ser comido. Então ele fala no versículo 8, Efraim se misturou com os gentis, um bolo que é comido antes de estar pronto, tem sido assim Efraim. Ou seja, pessoas imaduras, né? Imaturas, realmente que buscam a Deus de forma errada, né? Porque por que a gente faz isso? Na nossa ingenuidade. O que os outros dizem, a gente está acreditando. Se a pessoa diz certo, tá certo. Se a pessoa diz errado, se a gente não conhecer, a gente diz tá certo também. E vai fazer. Por isso que a gente tem que buscar meditar e conhecer e tomar a própria revelação, à luz da verdade de Deus. Né? Se o outro disse, vou consultar. Exato. É verdade, é verdade. O outro, e E consultar. também tem as nossas crenças, né? Aquelas crenças, às vezes que estão tão arraigadas na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, elas estão coladas na gente, que a gente vê um Deus de forma diferente. A gente vê um Deus errado, né? Como eu já disse aqui várias vezes, quando eu pensava que seja feita a vossa vontade para Deus, eu morria de medo, porque eu achava que a vontade dele podia ser, né, péssima para mim, uma vez que eu era uma pessoa pecadora e tal. Eu era não, que eu sou, né? Mas eu tô falando como eu pensava. Não percebia isso. Então, De forma Ok? que não fazia e estava tudo bem, né? Quando a gente conhece, tem essa Não, consciência, assim. de forma que eu achava que Deus era. Meu conhecimento de Deus era um conhecimento ligado às minhas crenças, de que eu achava que Deus não. Ele podia assim, me perdoava, porque, né? Mas dava aquele ranço lá atrás, assim, me lembro, viu? Né? Porque eu sempre tive de que Deus está vendo, Deus castiga. Então, assim, muitas vezes a nossa relação com Deus, ela está errada, né? Por conta de muita coisa que a gente tem. Então, se a gente não vai buscar, se a gente não vai procurar, se a gente não vai, se a gente não vai atrás de estar junto com Deus, de conhecer o verdadeiro amor, né? Então, a gente tem essas crenças limitantes, porque, na verdade, elas são limitantes. É uma falta de merecimento que você olha para um Deus que você não tem nem coragem de chegar junto dele, porque você Você não se vê acha como acusador, né, Isa? Aí quando conhece esse amor, ele realmente lança fora o medo, lança fora todas essas dúvidas. E é isso, é o que a gente ouviu. Por isso que a gente tem que contestar e buscar a luz da verdade, não realmente só crer, né, de que de fato a gente ouviu. Porque de fato essas pessoas também podem estar enganadas. Então por isso quando a gente busca e tem a revelação, é muito mais glorioso, assim. Você pode E até eles... voltar e explicar para quem te ensinou errado. Né? Isso, Poderoso, poderoso. Porque como você falou, às vezes é a crença dela, né? E as crenças que nós temos, a maioria a gente passa a questionar agora, né? Por um tempo você não questiona, né? Eu quando fui estudar a influência da música, daí eu comecei a questionar tudo que eu cantava. Epa, mas eu não vou cantar isso não. E tem várias. Não, canto aqui lavando roupa. Eu acordo com música, tá na minha vida, mas eu não sou música, não. Mas eu canto o tempo todo, né? Então, mas eu cantava as músicas que eu ouvia na infância, tava, não. E daí, por licença poética, da cara preta, sem medo de... muitas músicas, eu pus a minha letra. O autor não verdade. sabe, A música...
ela já começa a colocar a crença nas crianças, né? Igualmente, eu nunca cantei pro meu filho Boi da Cara Preta, isso e aquilo, porque é um poder que você está colocando algo, e isso foi feito intencional para realmente acovardar, né? Então a música, ela tem uma influência muito pesada realmente para induzir a essas ilusões. E é como você diz, né? Outro dia a gente conversa sobre isso, que eu já ia falar sobre outra coisa da música, mas vamos embora. Vamos, é importante, pode falar. Não, eu ia falar sobre a batida das músicas, né? O ritmo, porque eu fui da Umbanda, então eu sei quando estou ouvindo alguma música, fala, essa eu não vou cantar, porque essa não louva a Deus mesmo, não tendo nada que fere a palavra dele na música popular. Né? Eu não canto por causa das batidas, porque eu conheço. A frequência, né? E Lúcifer, ele é, de fato, ele era um ministro de louvor dos céus. E esse dom não foi retirado dele. Então, ele sabe exatamente, muitas das vezes não é nem a letra, é a batida. Isso. E a frequência, né? Que a gente sabe que a musicalidade, ela tem uma frequência permitida, até 500, tal, frequência megahertz. Passando disso, ela tem uma capacidade de influenciar. Né? Influencia e você nem tá percebendo. Igualmente você escuta, tá lá num lugar e escuta uma música e tal. Muitas das vezes a letra não tá ofensiva, mas aquela melodia, a batida, ela faz você agir inconsciente. Por isso essa questão de frequência, né? Megahertz, de ser legal ou ilegal, toda essa questão, porque ela influencia, né? Faz você agir consciente ou inconsciente. Então é um dom que realmente Lúcifer sabe manipular, e quem entende de música é algo muito perigoso. Poderoso realmente essa mensagem, cabe pesquisar, né? Quem quiser buscar mais, entender mais, vai lá e pesquisa frequência musical, quantos megahertz. As emoções também influenciam, né? A escala das emoções também através da frequência megahertz, muito importante. Então aqui a gente segue, ele diz assim no versículo 9, ó, assim consumiram sua força os estranhos, e ele não o soube. Surgiram cabelos brancos nele, e ele não o soube. Ou seja, nasce, morre, e crê naquilo e acabou. Não buscou se despertar. Então aqui fica eternamente imaturo, né? Eternamente aquele pão, né? Que nunca assa, né? Esse é o segundo tipo de religioso. Imaturo. Então que nós não sejamos assim, né? Porque, como diz... E ele não soube. Surgiram cabelos brancos nele e ele não soube. Então, como que a gente vai saber? Meditando na palavra, ouvindo a palavra, questionando. Num debate como esse, como a gente aprende aqui uma com a outra, um coloca um exemplo. Isso traz a maturidade. Né? Isso nos dá maturidade. E quando fala, né, lá em Gálatas diz assim, ó, referente a essa questão do de menor, ao imaturo. Em Gálatas 4, lá no capítulo 4, diz assim, sobre a nossa adoção com Jesus Cristo, né? Porque a gente chega com conhecimento pouco ou com enganos. Então a gente chega total criança, para ir crescendo, né? Em sabedoria, entendimento. Então ele diz, ó, lá em Gálatas 4, digo além disso, que enquanto o herdeiro é criança, nós, quando chegamos a Deus, imaturos, crianças, não se diferencia dos escravos, embora seja o dono de todos eles. Antes está debaixo de tutores e mordomos até o tempo designado por seu pai. Do mesmo modo, também nós, quando éramos crianças, estávamos sujeitos aos príncipes elementares do mundo. Mas ao chegar o cumprimento do tempo, a maturidade, né? Deus enviou seu filho nascido de mulher e que estava debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo dele, para recebermos a adoção de filhos. E quando vós, filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações, o qual clama, Pai, Pai nosso. Então, essa é o que traz maturidade, é o verdadeiro Espírito Santo de Deus, que nos traz maturidade, sabedoria e entendimento. Né? Porque a gente... Gálatas capítulo 4, lá quando ele fala, quando a gente amadurece. Aqui ele fala no 9 dos imaturos. Né? Então não sejamos imaturos, não sejamos esse pão que não gasta, né? Em Gálatas. Então é essa maturidade que Deus quer nos dar. Quando a gente chega é criança, mas quando o Espírito chega em nós, ele nos dá a maturidade, a sabedoria, o entendimento. E aí sim somos filhos, não mais escravos, né? Porque quando de menor, nada entende, vai continuar aquela eterna criança.
Então é uma mensagem forte para que a gente realmente amadureça em Deus. E aí ele fala do terceiro tipo de religioso, que é aquela pomba enganada, né? E no versículo 11 ele diz: como ingênua pomba é Efraim, sem entendimento. Chegaram ao Egito e foram para a Síria. Ou seja, está no mundo e o mundo consumiu, e aí lá de uma idolatria vai levando a outra, né? É uma pomba enganada. E ele diz: estenderei sobre eles minha rede. Onde quer que forem, como aves dos céus farei descer, conforme o rumor que arde seu testemunho os castigarei. Ai deles, porque me irritaram. Trarei o mal contra eles, porque cometeram iniquidade contra mim. Eu os livrei, mas eles falaram engano contra mim. Olha aqui o que é ser um religioso, dizer que segue o evangelho e negar a Deus. E ele diz ainda mais no 14. E não clamam a mim com todo o seu coração, antes se lamentaram sobre seu leito, conteram pelo grão e pelo vinho, e se rebelaram contra mim. Embora eu os adestrei e fortaleci seus braços, eles planejaram mal contra mim. Tornaram-se, aí aqui eles falam todos, né? Tornaram-se ao que nada é, fizeram-se como um arco enganador. Por causa da insolência de sua língua, seus príncipes caíram à espada. Esta será a sua confusão na terra do Egito. Então, no mundo. Se a gente for um desses tipos de religioso aqui, a gente entra em confusão no Egito, que o Egito representa esse mundo, né? Esse poder, essa... Então, realmente, pela graça de Deus e o amor de Deus, a gente não esteja incluído em nenhum desses grupos aqui, né? Lembrando que Deus não tem prazer em castigar, muito pelo contrário. Ele quer que a gente ande no caminho eterno, mas para isso a gente precisa de uma mudança genuína, né? E me chamou a atenção aqui no 16, quando eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. O arco defeituoso, né, se for a pessoa, a flecha vai para onde? Nunca acerta o alvo. Então, nós, né, qualquer pessoa, sempre a gente está influenciando alguém. É a nossa responsabilidade também, principalmente quando a gente busca o Senhor e quer aprender mais, e a gente está tentando, né, tá no caminho dele, ter cuidado para a gente não ser esse arco defeituoso. Olha que sério que é isso, hein? É uma mensagem muito forte, traz uma reflexão, né? Pra gente avaliar o que realmente eu estou fazendo que não está agradando. Porque é que ele diz, e não clamam a mim com todo o seu coração. E a gente sabe que nosso Brasil é uma miscigenação, né? A gente, quando criança, é induzido a estar lá na igreja, a ir lá no outro lugar, aí em outro e tá. E aí você fica naquela situação, coração dividido, não tá inteiro para Deus. E ele diz, eu não me agrado disso. Eu os adestrei e fortaleci seus braços. O Senhor nos capacita. Mas aí ele diz, mas agem contra mim. No versículo 15 ele diz. Olha que sério isso. A gente tem que cada vez manifestar o nosso coração que seja inteiro a Deus, somente dependente dele, somente dele. Na pior das circunstâncias, o problema... Vem pessoas e dizem, não, vamos ali em tal lugar, lá tem uma solução. Não, estou confiante, descansando em Deus. Porque se tiver a mentalidade fraca, se tiver numa dúvida, você vai. E aí você divide. Tá? Então essa a nossa entrega. É confiar no Senhor, estar total na dependência dele. Porque a nossa cultura, ela tem muita miscigenação de crenças, de outros deuses, de vários meios. Mas coloca no Senhor. Então essa é a mensagem principal, né, desse capítulo. Avante. Avante, capítulo 8. Capítulo 8. Juízo do Senhor pelos pecados de Israel. Será a tua boca semelhante à trombeta, como águia sobre a casa do Senhor, porque quebraram minha aliança e cometeram iniquidade contra a minha lei. Clamaram a mim, dizendo, nós te conhecemos, ó Deus nosso. Israel se desviou das coisas boas, portanto os perseguirá o adversário. Estabeleceram reis, mas não por mim. Governaram, mas não fizeram saber. Fabricaram para si ídolos com sua prata e com seu ouro para que eu fizesse perecer. Olha como isso é forte. Por que vem o sofrimento sobre a gente? Pelas próprias escolhas. E aqui, esse capítulo, ele fala muito referente assim ao que planta colhe, né? Ele diz, clamam a mim dizendo, nós te conhecemos, ó Deus nosso.
Mas na hora de escolher o seu governante, ele diz, no versículo 4, estabeleceu o rei, mas não por mim. Governaram não por me fazerem saber. Então, aqui ele diz, você tem que buscar um governante para sua vida que esteja alinhado com o meu princípio. E esse governo a partir da nossa casa, porque há muitos pais que ensinam filhos a fazer coisa errada. Se você sabe que é errado, o seu pai, o seu líder diz que é algo errado e vai contra Deus, você pode sim contestar. Isso não é desonra com o seu pai, com sua mãe, com o seu líder. E aí vem um líder da nação que quer entrar e governar. O propósito dele não é alinhado com o de Deus. Por que você vai colocar? Por que você vai dizer amém? Se você está vendo ali, óbvio que não vai de acordo. Por isso que ele diz, estabelecer o rei, mas não por mim. E aí vem as consequências, né? E a gente vê que ele diz assim, a mim clamarão, meu Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-á. Mesmo eles, assim, a gente sabe muitas vezes do amor e do poder de Deus, né? Mas abrir mão da nossa carne é difícil. Então a gente muitas vezes busca a Deus porque é interessante para a gente, né? Na hora que a gente quer pedir alguma coisa que a gente sabe que só Deus pode dar, na hora que a gente quer uma proteção, que a gente quer um livramento, que a gente quer alguma coisa. Então, tem que ver muito isso também. Falar, oh meu Deus, nós te conhecemos e agir conforme os próprios interesses, né? Então, assim, é muito complicado a gente profetizar, não. A gente falar sobre Deus, né? Como a gente viu até no outro capítulo. Palavras e holocaustos é muito menos do que Deus quer, do que realmente o amor que a gente tem no nosso coração. A dedicação, a devoção, respeito, temor, né? Então, assim, isso é muito importante também. A gente vê que Deus é Deus para tudo. Ele não é Deus só para o que a gente precisa dele, né? Ele é Deus para que a gente dedique a nossa vida, para que a gente siga, para que a gente mate os nossos desejos carnais em prol de um amor muito maior, né? Então tem isso também. É uma mensagem muito forte, né? A gente negar aquele desejo, como ele diz aqui, ó. Desviaram-se por causa de teu bezerro. Bezerro significa aquela idolatria, aquela imagem, seja pessoa, seja coisa, porque tem pessoa que realmente cega por amar uma pessoa, mesmo estando no erro, ela diz, não, seu pai, sua mãe diz uma coisa, eu vou honrar, se eu fizer eu tô desonrando. Não tá desonrando. Se tá errado o ensino, você tá indo contra a lei, tá indo contra o que é o princípio nosso pai maior, né? Porque antes mesmo da gente ter um pai físico e terreno, a gente tem o Deus. Então, ele é supremo, ele é superior na nossa vida. Tá errado? Não é desonra você ir contra. Você pode contestar, não vou fazer isso, está errado. Você tá vendo que aquela pessoa tá indo pelo caminho que não é o de Deus e você ainda assim idolatra. Aqui ele diz, desviaram por causa do teu bezerro. É uma idolatria, uma cegueira. E ele diz, ó Samaria, minha ira se acendeu contra eles. Até quando poderão ser considerados inocentes? Então, até quando? Porque se a gente quiser buscar entendimento e ver, conhecendo o princípio de Deus, tá muito claro que tudo que vai contra, né? O que vai contra, já não vou concordar. E aí ele diz, porque este é de Israel, o carpinteiro fabricou, não Deus. Ó Samaria, teu bezerro foi feito só para te desviar. A idolatria. Aí ele diz, porquanto semearam vento e colherão furacão. Então, as consequências elas vão vir por conta das escolhas, né? E ele diz, encarece de talo e espiga para fazer farinha. E os possuem. E se os possuir, os estranhos o devorariam. Ou seja, aqui ele fala de um total semente de sofrimento. Uma decisão hoje, uma ação hoje, ela pode ser colhida sofrimento. Qual vai ser esse fruto, né? Então aqui é bem claro. E aí no versículo 8 ele diz, Israel tem sido consumido agora, está em meio às nações como vasilha que não tem utilidade. Porque quando tem o poder ignora, né? Então a gente tem que usar desse conhecimento para as nossas decisões. Lembrando que quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus perdoa,
mas as consequências, quem roubou alguém tem que restituir, né? Deus perdoou, mas tem que restituir e se for preso tem que pagar pelo tempo lá dentro, né? Então, esse versículo 7 aqui é vívido, né? Semeia vento, colhe tempestade. O que que a gente está semeando hoje, né? É o que a gente vai colher. Em relação aos filhos também, hoje é um dia comercial das crianças aí, né? Só comercial, mas é um tempo para a gente lembrar também. Quem você tem dentro da sua casa é o futuro cidadão. Como é que você tem ensinado essa criança? Como é que você tem lidado com ela? Quais os valores que você tem passado? Né? É muito importante, porque é a semente do futuro, né? Aqui ele fala muito essa semente de sofrimento, né? Porque semearam vento e colherão furacão. Então, uma semente de sofrimento vai colher. Então, ele diz, carecem de alimento, né? Para fazer, carecem de espiga para fazer farinha. E se os possuírem, os estranhos devorarão. Ele diz, se plantou semente de sofrimento, vai colher aquilo. E aí ele se completa total assim com o 14, o versículo 14 diz, né? Israel, que somos nós, o povo, ele se esqueceu daquele que o fez e construiu templos. E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu porei fogo em suas cidades, o qual devorará seus palácios. Então aqui ele diz, a colheita vai ser obrigatória. Você plantou, o sofrimento vai colher. Se você edificou cidades, se você edificou coisas, altares que não devem, o Senhor ele diz, eu porei fogo em suas cidades, o qual devorará esses palácios. Pode ser mais fortificado quanto seja. Ele vai destronar, né? Como é que é aquele versículo que fala que em vão vigia o sentinela? Como é que é o... Esse... Os que trabalham sem a presença do Senhor, em vão vigiam em sentinela. Se não for o Senhor que edifique, nada vale o seu trabalho. Se não for o Senhor que edifica, nada, não adianta nada. Pois é. É como a gente estava falando aqui há pouco tempo, né? A gente vai colocar o pé, vai colocar 2, 3, mas se Deus não permite, não avança. Se Deus não permitir, a gente não cresce. Se Deus não permitir, a gente não constrói. Se Deus não permitir, a gente não edifica. Então, que adianta a gente fazer tudo por nossas forças, porque se Deus quer, a gente edifica, mas se Deus quiser, Ele destrói. Então, assim, quando a gente constrói algo para Deus, com Deus, por Deus, né? Isso prospera. Quando a gente faz por nós, né? Por nós, torna a dizer, pelas nossas forças, pelo que a gente quer, pelo poder da nossa vontade. Pelo fruto da carnalidade, né? Exatamente. Né? Seja do que for, seja... Né? Não dá certo. Às vezes até, se a gente, no meio do caminho... como ele diz aqui, ele até fortifica, pode até construir um palácio, mas ele vai desmoronar. Até prospera por um tempo, mas uma hora desaba. Porque não está na rocha, né? É um castelo construído na areia. Ele é levantado, chega até um nível, mas é facinho para desmoronar, né? Pois é. Então, que tudo que a gente faça, né? Tenha as bênçãos de Deus, esteja de acordo com o que Deus ensina para a nossa vida. Porque Ele ensina. Ele ensinou vários e vários anos, não deu certo, e Ele mandou o maior mestre para nos ensinar. Então, hoje a gente tem os exemplos de Jesus Cristo, né? Então, se a gente faz conforme, tudo dá certo. Tudo dá certo. O problema é que a gente não... E continua ensinando, né? Ó, aqui no 12 ele diz, escrevi a ele muitas de minhas leis, porém estimaram minhas palavras como coisa estranha. Então, a gente sabe o que é o princípio, a gente conhece, mas a gente ignora. Então, fica essa reflexão, né? O que a gente está semeando? Qual é as nossas escolhas hoje? É ver que realmente não está alinhado com o propósito de Deus e seguir a todo custo, idolatrar esse bezerro, idolatrar essa... Ou você decide por um bem comum, né? Então, aqui ele fala que Israel aqui semeou essa idolatria, esse engano e colheu o quê? Escravidão. Foi escravizado,
foi humilhado porque sabe o que é o correto. A lei está aí clara, né? Escrita, manifesta pelos profetas. É muito claro esse princípio, mas aí você escolhe, não, vou por mim mesmo, ou vou confiar lá no outro. E aí, quando vem a escravidão, essa humilhação, né? A busca, né, pelo básico mesmo. E como o coração do homem é duro, né, minha gente? Porque, assim, antigamente, Deus falava para uns, né? Aí aqueles poucos falavam, você tinha até como duvidar. Mas hoje a gente tem Bíblia, a gente tem tem internet, a gente tem tanta condição de ver o que é o certo, né? A gente tem os exemplos. A gente hoje já tem a vinda de Jesus Cristo, que nos orienta totalmente e nos conduz para o caminho certo. E mesmo assim, a gente ainda busca muitas vezes fazer a coisa errada. Eu não sei não que danada é isso dentro do coração da Às gente. vezes é um engano até consciente, né? Você tá sabendo, mas ele tá É muito duro. Eu acho que o órgão mais duro do caminho, mas quer matar. Misericórdia. Eu acho que a parte mais dura do corpo do homem não é o osso, não, é o coração, minha gente. Porque Então o vamos, bicho é duro. então Ai, vamos realmente refletir sobre isso, o que que a gente realmente está semeando, o que que a gente deseja colher, né? Essa é uma reflexão muito, muito válida, porque a gente colhe o que semeia, né? De bom ou de ruim, vai haver o fruto. A gente segue pois aqui é. para o capítulo 9, para a gente já encerrar. Israel vai ao exílio por causa de sua infidelidade. Então, Tu tá esses no capítulos 10 já, falam é? no 9. Ah, sim. Israel vai ao exílio por causa da sua infidelidade. Então, é um capítulo muito extenso, vale meditar em cada versículo. A gente vai, né, resumir aqui, até porque já estamos aqui há 1 hora no estudo. É muito precioso. A gente vai meditando e como é incrível estar aqui, né, na presença do Senhor. Então, a infidelidade, como sempre fala, todos os livros, ele vem falar que o que realmente desperta a ira do Senhor é essa idolatria, né? Amar outros deuses, dividir o nosso coração, buscar. E nesse capítulo 9 ele fala aqui da infidelidade, principalmente lá no versículo 10, ele diz assim, ó: como uvas no deserto achei a Israel, então o meu povo. Como os primeiros frutos da figueira vi seus pais, mas eles foram para Baal Peor. Baal significa um senhor, né? Um deus do qual eles ofereciam ofertas, sacrifício humano, sacrifícios até da própria colheita, enfim, tudo que Deus dá de todo recurso, eles primeiro iam ofertar para outro Deus, né? E se dedicaram à desonra e chegaram a ser tão abominável quanto aqueles que amarram. Amaram. Eles são tão abomináveis quanto aquilo que amaram, porque eles amam as abominações, na verdade, né? Então é lógico. Se você valoriza uma coisa, é porque aquela coisa tem a ver com o seu próprio eu, né? Então, quando você valoriza Deus, quais são os seus valores? O que é que você faz? Quem você é? Quando você valoriza qualquer outra coisa da carnalidade, né? Qualquer coisa, né? Eu estava até assistindo uma live de Silvana Dangui, né? E ela é pastora, o marido dela é pastor, alguma coisa desse tipo. E ela disse assim: nossa, às vezes a idolatria é quanto ao poder. Eu vejo gente na igreja brigando pelo poder. Então, veja, qual é o seu Senhor, né? O que é importante para você? E é o que Deus diz aqui, né? O que é que quando você acorda, qual é a primeira coisa que é importante para você? É estar com Deus, é se lembrar do seu, aí como ela mesmo falou, né? O seu ministério, né? É se lembrar do quanto você tem que ganhar hoje, ou de tão bonito você tem que estar. Então, assim como que você prioriza, assim você é, né? Então, é muito complicado, a gente tem que ver. Lógico, tem várias coisas importantes na nossa vida, mas o que é o mais importante na nossa vida, né? A gente tem que sempre buscar isso, porque ele diz que as primeiras uvas,
né? As primeiras ofertas, eles iam levar para Baal Peor. Então, assim, a prioridade. E aí você se torna, né? Você se torna aquilo que você valoriza. Tão Assim abominável como... quanto. Ele ainda faz uma comparação que se torna tão quanto aquilo que você idolatra. Então fica essa Pois mensagem é, pra gente. O que eu tô amando, né? Porque se eu vou amar a verdade, eu vou me tornar tão quanto aquilo. Eu vou defender aquela, né? A verdade. Se eu amo a Cristo, eu vou defender e seguir a Ele. Já o contrário também é verdade, né? Se eu vou adorar algo que é idolatria, que é errado, eu vou tornar tão abominável quanto aquilo. Tipo a mentira. Você vai se tornar cada vez mais, você vai cada vez mais se afundando naquele poço. Ou para destruir ou para edificar, né? E tem olha que uma... decreto terrível que ele coloca aqui no 11, né? A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Ou seja, sem esperança, né? A capacidade de sonhar fica perdida, assim. É terrível. Eu, E a palavra de Deus, né, gente? Olha, a gente tem que se manter firme no propósito mesmo. Porque você ouvir uma palavra dura dessa, É duro mesmo, é bem, bem forte. Então, essa reflexão muito válida, né? A pastora Dangui é assim, incrível, né? Ela sempre, quando pode estar aqui conosco, né? Nos ajudando, consagrando, porque realmente é muito verdade. O que a gente mais ama nessa vida é o que a gente vai se tornar, vai se assemelhar, né? Então, essa reflexão desse capítulo pra gente. O que você mais ama nessa vida? Ama fofoca? Você vai cada vez se tornar mais parecido, mais abominável e cada vez vai se afundando mais nesse poço de lama. Você ama Cristo, cada vez mais você vai se assemelhar a Ele. Então, aquilo que você ama é o que você vai se assemelhar e você vai ser moldado conforme aquele desejo, né? Então, muito cuidado, realmente, que seja é, edificante. O que a gente ama seja a verdade, seja Cristo, seja os princípios, porque aí cada vez mais a gente vai se modelar conforme isso, né? Então, que seja isso que a gente fale, o que a gente deseja, o que a gente manifeste. onde está o teu tesouro, ali estará teu coração, né? Exatamente. e aqui no 17 ele fala, meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvido, serão peregrinos entre as nações. Deus rejeita só quem o rejeita, né, gente? Porque ele nos Verdade. amou primeiro, né? Então, Essa é a mensagem desse capítulo. Então, estejamos atentos e vamos buscar nos assemelhar e estar aqui realmente amando a Deus, amando a verdade, para que a gente não caia nessa rejeição, né? Porque olha, que ser rejeitado, quando a gente não conhece o mandamento, não conhece a lei, ainda vai, né? Tá inocente, Deus, mas quando conhece, a gente tem que se esforçar. E como ele diz, esforça-te, vai colocar uma força além, porque o fruto da carne vai querer manifestar, a gente não quer fazer isso. A gente não quer perdoar quem nos ofende, mas é perdoando que somos perdoados. Então exige um esforça-te, né? Porque isso é se assemelhar à verdade, isso é seguir o que Deus está mandando, isso é obedecer. Muitas das vezes obedecer a Deus pode doer, né? Lá no nosso íntimo, no nosso ego, mas é o que vai nos assemelhar a Ele. E quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que fazer, né? É uma grande responsabilidade que a gente está fazendo, que é É fácil? buscar conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, conviver com Ele. Porque quanto mais a gente sabe, mais nos é cobrado. E Né? é fácil Então, seguir, né? Muitas vezes é desafiador. É simples, mas fácil não é. Quem não, diz que porque realmente é porque exige, assim, muitas vezes ferir a nossa carnalidade mesmo, o nosso orgulho, o nosso ego. renúncia. Renúncia. Esse é o verdadeiro Tem gente, sacrifício, né? Por isso que é um tem gente sacrifício. Tem gente que diz que a carne é fraca, mas não, minha filha, a carne é forte. A car... e pra gente amaciar ela é muita da lapada. Feita aquela. Antigamente tinha uns negócios que batia assim na carne, né? É pronto, tem que ser assim, na lapada. E é aquela coisa, quando o espírito, né, está acima, a carne, sim, não tem mais força. Por isso que a gente tem que se encher cada vez mais dessa verdade do Espírito Santo. Porque quando ele comanda, aí sim a gente domina sobre a carne. Então, esse é o poder do Espírito Santo em nós, né? Com Deus a gente consegue vencer
mais facilmente, mas por nós mesmos, a pancada é forte. Bate. Mas vamos lá. É verdade. Então a gente segue aqui para encerrar no capítulo 10, onde ele fala da corrupção de Israel, né? E ele diz: Israel é uma frondosa videira que deu frutos. Conforme a abundância de seu fruto, multiplicaram os altares. Conforme o bem de sua terra, construíram lugares altos. Então esses lugares, né? Ele diz: seu coração está dividido e desde agora serão achados culpados. Ele demolirá seus altares e despojará seus lugares. Então o Senhor diz: esse povo é o escolhido, é uma árvore frondosa. E conforme a abundância, eles fizeram o que não deviam, né? Então Deus nos dá muitos frutos. Mas aí o que a gente faz com esse recurso que Deus nos dá? Tem gente que tem o dom de sabedoria, de falar, de comunicar. E você vai escolher. A prova de amor maior que eu acho lindo em Deus é o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade. Filho, eu te dou esse talento. Você tem esse dom de comunicação, você tem esse dom de música. Você vai usar para Deus ou para outros altares. Porque a gente tem uma habilidade. E o inimigo, ele quer que a gente use para ele. O tempo todo. A gente vê até aí grandes músicos, né? Quando estão manifestando, que estão com fama, cantando, louvando para Deus, o inimigo vem com uma proposta muito alta para tirar do caminho. Eu vi um testemunho, eu não me recordo, não sei se foi um dos cantores aí, ele já é bem de idade, tem já seus 50 anos, e ele disse que quando jovem, no auge da fama, foi colocado, na época, US$ 1 milhão para ele cantar música secular. E ele rejeitou, ele disse que ficou naquela situação, naquele conflito, e os pais orando, e o pastor, e a mãe disse: filho, você é músico, Deus te deu o dom, você que sabe, a escolha está sua. Mas a mãe, o pai e o pastor orando para que ele não aceitasse. E ele disse que saiu desenfreado no carro e chegou naquela primeira igrejinha quando ele estava buscando. E aí lá reconheceram: olha, esse é o cantor famoso e tal, vem louvar aqui pra gente. Ele disse que subiu no altar naquela dúvida, sem a presença assim, de Deus, e louvou. E aí ele disse que sentiu do Espírito Santo. Uma pessoa que não conhecia e disse: tu tá com o teu coração dividido. E aí ele chegou e falou uma palavra para ele. Exatamente o que diz aqui, ó. Seu coração está dividido e desde agora serão achados culpados. E ele disse: Deus te deu o dom. Você deve usar para ele. E ele estava na dúvida se largava o dom para cantar para Deus ou se ia cantar para o mundo. E ele disse que ouviu a voz do Espírito Santo: nunca mais você vai cantar nesse altar. Nunca mais você vai subir. E aí ele disse que arrepiou e ficou naquela. Foi para casa e tinha que ir no dia seguinte para São Paulo assinar o contrato. E ele disse que com aquela presença ele renunciou. Isso é a oferta do inimigo. O inimigo vai investir alto para te tirar do propósito, para você servir a Deus. E aí há cantores, a gente tem até um recente, o JA, né? Vale aqui falar, que o inimigo lançou uma proposta alta também e ele foi. Largou o gospel, foi para o secular e aí tá aí retomando, tá voltando. Mas olha o estrago que o inimigo fez, né? Quem tiver a oportunidade, assim, de ver o que era aquela criança louvando lá no programa de calouros de talento. E quem tiver a oportunidade de ver como está hoje, porque, na dúvida, ele assinou um contrato com o inimigo. E ele quase que destruiu. Eu creio na restauração dele, porque essa é a promessa do Senhor para nossas vidas, né? Mas a gente tem que estar muito certo, porque se estiver com o coração dividido aqui, o inimigo consegue te arrastar, ele consegue te tirar do foco. E coloca no opróbrio, na vergonha, né? E isso tudo então, que você está falando aí, para as pessoas que estão assistindo, né? Qual que é o tempo para buscar o Senhor? Quando que a gente tem que buscar? É hoje, gente, é hoje. O tempo é agora. Não importa o que aconteceu na vida da gente, você está ouvindo agora, então é agora o momento de retomar. Quem no caminho que você parou, voltar lá e seguir em frente e buscar, porque vale a pena servir a esse Deus que é santo, santo, santo. Não tem... a gente falta até como adorar esse Deus maravilhoso, né? Mas ele é excelso, ele é... E diz que ele é Senhor da nossa vida, né? Ele escreveu a sua vida antes mesmo de você se formar no ventre da tua mãe. E daí tem gente que fala: então não precisa fazer escolha, ele já fez. Não, você tem livre-arbítrio. Então, esse você é o poder, pode né? tornar uma coisa maravilhosa. Você pode ter
um futuro incrível. Você pode ser uma pessoa abençoada, se você quiser. Porque se você optar pela outra coisa, você vai fazer um caminho mais longo, né? Então, Olha o que o diz dia hoje. o primeiro versículo do capítulo 11, que é o seguinte, que ele diz assim, ó, porque quando Israel era menino, porque quando você era menino, eu o amei. E desde o Egito eu chamei o meu filho, mesmo você estando lá na escravidão. Por que foi parar na escravidão? Por escolhas erradas. Então ele diz, mesmo você lá no Egito, eu chamei a meu filho. Então, Deus nos ama da mesma forma que ele nos amou quando era pequeno, inocente, mas aí você foi, fez bobeira, fez a escolha errada e foi escravizado. Mesmo assim, eu ainda te chamo de filho. Vem, que eu vou te restaurar. Não importa, a decisão foi errada. Vem, que é possível consertar tudo isso, restaurar tudo isso. Então, assim, e isso é, a gente tem um exemplo aqui, mas isso é na nossa vida. Quantas das vezes a gente, com o nosso talento, conseguiu algo, mas aí a gente desviou, usou para o que não era para usar, né? Mas aí Deus diz, aí pode retomar que eu estou aqui de braços abertos, né? A porta da graça, ela é isso, ela está sempre aberta, né? Essa é a verdade do Evangelho. A porta está sempre aberta. Vem, filho pródigo, No né? Volta 12, para a casa do pai. no 12 diz isso. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, em todo tempo, é tempo de pedir, de se arrepender, né? De voltar para o Senhor, de se chegar a Ele, de estar perto dele, né? Porque Deus quer isso, Deus quer estar com você, independente do momento, do que você fez. Eu gosto de dizer assim, que quando eu começo a falar você fez, que parece que eu sou certa e não. Independente do que a gente faça, independente dos nossos erros, independente das nossas quedas, Deus quer, Ele manda, Ele pede para você buscar Ele, né? Ele pede para você buscar a sua misericórdia, porque se você vai buscar a sua misericórdia, você encontra a sua misericórdia, porque a sua misericórdia é pautada no amor incondicional que ele tem por nós. Então, quando a gente, não, teve que, depois que sofreu bem muito, depois fez um monte de coisa, voltou para Deus. Ótimo, porque tem gente que sofre bem muito, faz um bocado de coisa e não volta. Então, aquele que volta, ele recebe a misericórdia, né? Tem muitas vezes algo a pagar, tem, né? Mas aquele sentimento de liberdade, aquele sentimento de paz, aquele sentimento de ser amado é muito mais importante, né? Do que qualquer outra coisa. Então, voltar para Deus é sempre o mais importante. É precioso, né, Isa, Não, esse entendimento. Esse é um amor realmente de Deus. E aqui o Senhor nos diz, ó, que as decisões erradas, elas vão ter as consequências, não vai estar isento do fruto, né? Quando diz, fiz tanta coisa errada, agora eu voltei a Deus, Deus me perdoou. Mas isso não vai lhe isentar de colher esses frutos, né? Porque as decisões, elas vão gerar um fruto. Então, mesmo voltando para Deus, é como ele diz aqui, ó, no versículo 13. Porque arrastaste o pecado e a iniquidade. E colhestes e comestes de frutos enganosos, pois depositastes vossa confiança nos vossos caminhos e na multidão de vosso poderio. Então, vai haver colheita, né? Não pense que voltando a Deus, não tem consequência. A gente sofre elas, né? Muitas das coisas do que a gente vive hoje, a gente quer botar, que é culpa do fulano. Foram as nossas escolhas. Então, tudo que a gente está passando hoje, mesmo eu estando na presença de Deus, ainda tem as consequências? Tem, porque são frutos do seu livre-arbítrio, das suas livres escolhas. Então, a gente ainda colhe, né? O que a gente está fazendo agora, hoje, buscando a presença de Deus, tem fruto? Glória a Deus, vai ter. São bons? Está plantando semente boa? A colheita é boa. Então, não se preocupe, porque esse fruto, ele está realmente frutificando. Vai gerar fruto. Independente, vai ser uma má escolha, o fruto vai ser conforme a semente. Isso. Mas veja, em janeiro, eu plantei erva daninha, né? Em fevereiro, eu plantei trigo.
Em março eu vou colher erva daninha, mas em abril eu vou colher trigo. Então, quanto antes a gente refaz as nossas escolhas, quão antes a gente também vai começar a colher os frutos das boas escolhas que a gente fez, né? Então, assim, Meu filho acordou. Então, é a seleção das sementes, né? A gente tem que selecionar quais são as sementes. As sementes que não for boa, vamos. Esse é o esforça-te, né? Porque preparar a terra, preparar o nosso coração que é duro, selecionar as sementes. Ah, não, essa semente aqui ela tá mofada, essa semente aqui ela é ruim. E selecionar e plantar só as boas, dedicar tempo no que é bom, né? exatamente. Então, Glória a Deus. a mensagem que fica para a gente nesse capítulo é: sempre é tempo de buscar o Senhor. Nunca estamos perdidos de todo. José Adão colocou um ótimo exemplo, né? Então assim, por mais que esteja difícil, por pior que tenham sido as nossas escolhas, por mais que a gente esteja sofrendo em virtude de tudo que, né, a gente já escolheu, sempre dá tempo de voltar para Deus e pelo menos ter mais força para colher o que a gente plantou, né? Glória a Então, Deus. é por E é aí. isso, né? Deus mostra o seu amor e misericórdia para com todos mesmo, sem exceção. A porta está aberta, é acessível para todos os que desejam, né? Não tem esse aqui, esse é o escolhido, é para todos, independente das falhas. Aqui a gente vê que eles, né, adoravam a outros deuses, faziam sacrifícios, enfim, coisas assim abomináveis, mas até para esses a porta da graça está aberta, o Senhor realmente quer restaurar, né? Glória a Deus por esse infinito e imenso amor do qual nós temos acesso e é essas sementes que a gente manifesta, é essa que a gente planta e tem preparado cada vez mais arado a terra e plantado, para que essa colheita seja abundante. E a colheita, ela a gente sabe, né, que quando está ali, ela transborda assim para muitos, é para nós, é para nossa casa, é para o vizinho, é para a nação. Então que as nossas sábias decisões, que as sementes do qual a gente plante hoje, seja uma colheita assim universal. E o Brasil, né, que tem essa missão de acolher, né, nações do deserto, eu creio que realmente vai haver um grande reavivamento e que muitas nações sejam restauradas através do nosso exemplo, através das nossas escolhas, né, desse bom plantio, porque Deus é conosco e Ele tem essa misericórdia e imenso amor. Eu vou começar a oração e a gente conclui aqui juntas, tá? Tá Querido certo. Deus, nós te agradecemos pela mensagem, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu perdão. Nós aqui, Senhor, reconhecemos que tão falhos e pequenos somos, mas diante do Teu poder, diante do Teu Espírito Santo, nós somos grandes, Pai, e vencedores em Ti. Consagramos a Ti nossa vida, nossa família, nossa nação, Senhor, o líder dessa nação, que possa, Senhor, estar debaixo da Tua boa, perfeita e agradável vontade, alinhado com o Teu plano, que abençoa muitas vidas, a muitas nações, não exatamente por um bem próprio, por uma causa, uma ideologia, mas que se manifeste, Senhor, a Tua glória através dessa nação, para a restauração de muitas vidas, para oportunidades infinitas, nossa descendência e futura descendência. Por tudo nós já te agradecemos e tomamos vitória em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, Senhor querido. obrigada, meu Pai. Também Por nós coloco no teu estarmos altar, aqui. Senhor, a vida de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Pai. Que a tua palavra diz que é só entregar para ti que o Senhor alivia. E eu te peço, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Que nós possamos, por onde quer que formos, Pai, falar da tua palavra e colocar semente no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por todos esses ensinamentos que recebemos e que repassamos. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo estar aqui conosco e nos abrir os olhos, os corações, as mentes. Obrigada, Pai, pela oportunidade de falarmos da Tua palavra. E abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que aqui já esteve e que por aqui passará. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo. Une, Senhor, todos os corações no mesmo sentido, para que todos caminhem
caminhemos para a tua vontade, Senhor, para que nós possamos realizar no teu povo a tua vontade, para que todos nós possamos seguir para o teu coração, de volta para ti, hoje e sempre. Que assim seja. Amém, amém. Plena concordância. Tomamos posse. Abençoado dia a todos. Gratidão a todos. Amém. Obrigada, menina. Bem. Beijo, tchau, obrigada.